Muito obrigada pela sua presença. Obrigada pela apresentação, Gi. Obrigada a todo mundo que está acompanhando a gente. Então, como a gente falou, eu sou terapeuta ocupacional e vou falar com vocês um pouquinho sobre como que a TO pode ajudar no processo de reabilitação após AVC, né? O que a gente pode fazer e quem é que precisa fazer terapia ocupacional. Então, acho que muita gente não conhece a terapia ocupacional, então primeiro vou definir um pouquinho o que é. Terapia ocupacional é uma profissão da área da saúde, e o nosso objetivo é buscar habilitar as pessoas a voltar a participar das atividades de vida diária delas, através do uso terapêutico das ocupações. Mas o que é ocupação? Então, ocupação é qualquer atividade, qualquer tarefa, qualquer coisa que a pessoa acha importante ou necessária para fazer na vida. Então, pode incluir coisas como autocuidado, cuidar da casa, cozinhar, ir ao banco, cuidar das finanças, trabalhar, fazer atividades de lazer. E como que é a atuação da terapia ocupacional no AVC? Primeiro, quem que precisa fazer terapia ocupacional depois que teve o AVC? Então, qualquer pessoa que, por conta do AVC, está tendo dificuldade de fazer as tarefas do dia a dia, de voltar a se cuidar, de voltar a fazer as coisas que são importantes para eles, deve fazer terapia ocupacional. A intervenção, ela vai estar um leque de intervenções, na verdade. Então, o foco principal é sempre nas atividades do dia a dia que são importantes, que são as AVDs. Então, a gente vai fazer uma ênfase no treino dessas AVDs, mas a gente também, por conta disso, vai fazer um treino funcional dos membros superiores, para você poder usar, por exemplo, a mão e o braço de uma maneira mais importante, mais significativa. A gente também vai trabalhar com a reabilitação cognitiva, que a Pamela vai falar um pouquinho com vocês, e a reabilitação perceptual. A gente sempre vai fazer o uso das atividades do dia a dia de maneira terapêutica. Então, por exemplo, a físio vai fazer, às vezes, exercício, vai treinar a marcha, a gente vai treinar as atividades de maneira a melhorar algumas funções. Então, resumindo, o nosso foco é sempre aumentar a participação da pessoa nas atividades que são significativas para ele, e a gente faz isso de várias formas. As mais importantes são o treino da atividade da função sensório-motora, então movimento, sensibilidade, a reabilitação cognitiva, a reabilitação perceptual, alterações e recomendações para o ambiente, para facilitar a independência, e, finalmente, ajudar na reinserção social da pessoa após o AVC. Por que estimulação sensorial? Então, geralmente, após o AVC, a pessoa pode ter a sensibilidade diminuída no braço, ou na perna, no pé, no corpo, no rosto, e essa alteração da sensibilidade vai afetar como a pessoa faz as coisas. Então, a gente estimula a sensibilidade porque ela vai ajudar a melhorar a atenção da pessoa para o lado mais afetado do corpo, ela melhora a percepção do corpo no espaço, e a sensibilidade, principalmente, facilita o movimento, ela serve como um guia para o movimento. Então, se eu quero segurar um objeto, eu preciso sentir esse objeto, eu preciso sentir onde o meu braço está no corpo, por exemplo. A estimulação da sensibilidade também ajuda na melhora do tônus muscular, que é aquela, às vezes acontece daquela rigidez que fica no braço ou na mão, que a mão fica mais fechada. Ela ajuda a adequar esse tônus. Então, o que vocês podem fazer em casa? Estimular através de texturas diferentes, por exemplo, como nessa foto aqui, a estimulação está sendo feita com uma esponjinha, que tem um lado mais áspero, e a gente, é como se estivesse massageando o braço, e pode ser feito na perna, no pé, para acordar essa sensibilidade. A gente também pode fazer através de temperatura, então, por exemplo, fazer banhos de água fria e água quente no braço ou no pé, só sempre tomando muito cuidado. A água quente não quer dizer quente, é água morna, é a água da temperatura do chuveiro, porque tem que tomar cuidado para não se queimar. E através de vibração, então, por exemplo, massageadores como esse aqui, que fazem tanto a estimulação pelas sardinhas aqui, do tato, como a estimulação por vibração, que ajuda nessa percepção da posição do corpo no espaço. E quando fazer? Diariamente. Pode fazer todo dia, 10 minutos por dia já vai ajudar bastante. A TO também vai trabalhar com o que a gente chama da reeducação motora.
Ah, mas a físio não faz isso? Faz. E a TO vai ser parceira da físio nisso. Só que a diferença é que a gente também pode usar exercícios, às vezes usa mobilizações assistidas, mas o foco principal vai ser no treino das tarefas cotidianas, no movimento dentro dessas tarefas. Então, a gente vai focar no uso do membro superior, por exemplo, para alcançar objetos e etc. A gente vai fazer os treinos dentro das tarefas. A gente pode também fazer recomendações de órteses e confeccionar órteses, como essa tala na mão desse paciente aqui, em que a intenção é ajudar na melhora do tônus, melhorar a posição da mão, para que diminuir dor, às vezes, para que a gente possa depois conseguir mais função nesse membro superior. A gente sempre tenta estimular o uso do membro superior mais afetado em todas as tarefas do dia a dia. Mesmo se tem pouco movimento, há maneiras de estimular. Então, o que você pode fazer em casa? É sempre importante tentar incluir o membro mais afetado em tudo. Então, por exemplo, se você vai sentar para se alimentar, coloca o braço em cima da mesa, apoiado no prato, por exemplo, para ajudar a manter não só o membro participando dessas atividades, mas também para manter o melhor alinhamento do corpo, melhorar a atenção para o lado mais afetado, etc. Quando a gente tem um pouquinho mais de movimento no braço e na mão, a gente pode usar, por exemplo, o braço mais afetado para estabilizar um objeto enquanto a outra mão trabalha nele. Então, por exemplo, aqui o paciente está segurando uma garrafa com o membro mais afetado para conseguir abrir a garrafa com a outra mão. Ou aqui, por exemplo, segurando a escova de dentes para colocar a pasta. E aqui, por exemplo, quando tem um pouco mais de movimento, mas ainda não é tão preciso, falta um pouco de coordenação, a gente pode adaptar objetos, como essa colher, que tem o cabo um pouco mais grosso, que ajuda na função. A gente quer sempre desafiar o cérebro adora um desafio. Então, em tudo que você for fazer, se você tenta incluir o braço mais afetado, tenta fazer essa mão participar de alguma forma, você está desafiando o seu cérebro. E isso ajuda na recuperação. A gente também faz o que a gente chama de reabilitação perceptual. Então, o que é percepção? A percepção é a capacidade do nosso cérebro de processar o que está acontecendo no mundo, de entender o que está acontecendo e aí planejar o que vai ser feito através disso. É muito comum após um AVC, principalmente quem teve a lesão do lado direito do cérebro, que daí então tem a fraqueza e as dificuldades do lado esquerdo do corpo, ter o que a gente chama de heminegligência, ou inatenção. O que significa isso? É que a pessoa ela tem dificuldade de prestar ou manter a atenção para o lado mais afetado do corpo e do mundo. É como se aquele lado deixasse de existir. Então, por exemplo, aqui nessa foto é um desenho que eu pedi para o paciente copiar esses desenhos aqui, e quando ele copiou, ele só copiou parte do lado esquerdo. Ele não conseguiu perceber, por exemplo, as pétalas da flor aqui. Por que a gente tem que tratar isso? Porque esse tipo de dificuldade vai afetar muito na sua habilidade de fazer qualquer coisa no dia a dia. Então, por exemplo, para se vestir, para escovar os dentes, para fazer a barba, para se alimentar, você pode não perceber que você não fez a barba do lado esquerdo, por exemplo. Ou não consegue encaixar o braço do lado esquerdo da manga, ou até esquece na hora de se vestir. Isso também atrapalha para a pessoa conseguir participar de conversa, de atividade social, porque ela não consegue manter a atenção daquele lado por tempo suficiente. Pode afetar na mobilidade, então se a fisio está treinando a andar com o paciente, por ele não perceber aquele lado do mundo, vai ficar mais difícil, e aí afeta também no processo de reabilitação em si. Então, o que você pode fazer em casa? Amigos, familiares, pessoas que vierem conversar com você, se posiciona do lado mais afetado, geralmente o esquerdo, quando tem heminegligência, mas às vezes também do lado direito. Então, você percebe que a pessoa nunca olha para o lado esquerdo, nunca percebe o que está acontecendo ali, então senta daquele lado para conversar com a pessoa. Se mesmo assim for difícil, talvez um pouquinho na frente, mas mais para a esquerda, porque daí vai estimular a atenção dessa pessoa para esse lado. Ou então, por exemplo, como na foto, a pessoa comeu a comida do lado direito do prato e nem percebeu que ainda tinha comida. Então, você pode estimular a pessoa a olhar para lá e para cá, no ambiente, no prato, para começar a perceber as coisas mais para a esquerda.
ou para a direita, se for o lado mais afetado. Você pode posicionar a TV de uma forma que quando a pessoa está sentada para assistir TV, a TV está mais para a esquerda. Então, ele tem que olhar para a esquerda, tem que prestar atenção ali para conseguir acompanhar o que está vendo. Ou a cama, de repente, quando a pessoa está deitada na cama, que seja de uma forma que a porta do quarto, os objetos, que quando alguém entrar no quarto, vai ser pelo lado esquerdo da pessoa. Isso tudo ajuda a melhorar essa atenção para esse lado esquerdo, ou o lado mais afetado. A TO vai também focar muito no treino das atividades de vida diária. As atividades de vida diária são coisas como fazer higiene, pentear o cabelo, escovar os dentes, se vestir, tomar banho, usar o banheiro, usar o vaso sanitário. Então, a gente vai focar para você ser cada vez mais independente nessas tarefas. As atividades de vida diária também incluem cuidados com a casa, cozinhar, como eu falei antes, ir ao banco, acesso à comunidade, então, por exemplo, ir ao supermercado, conseguir se virar para usar o caixa eletrônico no banco, e a gente foca muito em tentar retomar os papéis sociais. Então, por exemplo, era uma senhora que cuidava dos netinhos enquanto a filha trabalhava. Tem como a gente tentar auxiliar esse paciente a voltar a fazer isso, mesmo que seja de forma modificada? A gente consegue ajudar a pessoa a voltar a fazer algumas atividades de lazer? Então, a gente vai tentar reorganizar e enriquecer a rotina da pessoa, buscando mais independência e mais qualidade de vida. Outra coisa que é muito importante, que o papel da TO, e a Físio também faz isso, é a adequação do ambiente. A doutora Lenise comentou com vocês que, às vezes, o paciente sai de alta do hospital e compra cama hospitalar, compra cadeira de banho, compra andador, sem ter noção de que talvez não precise de tudo isso. E aí teve um gasto grande desnecessário. Então, a TO vai fazer uma avaliação do ambiente, avaliação do paciente, e aí fazer recomendações para as adaptações que vão ser apropriadas para esse paciente. A gente visa buscar a independência e, principalmente, buscar a segurança do paciente durante as atividades de rotina em casa. Então, por exemplo, às vezes só uma barrinha do lado do vaso sanitário já facilita muito. Ou, por exemplo, às vezes o paciente chega em casa e já comprou uma cadeira de banho, mas aí o chuveiro não tem espaço para colocar cadeira de banho. E às vezes só um banquinho assim vai ser suficiente para manter o paciente seguro e facilitar a independência na hora do banho e ao mesmo tempo cabe dentro do banheiro. Então, só reforçando, as recomendações vão ser sempre baseadas em como é o ambiente da pessoa, qual é a habilidade do paciente de fazer as atividades, por quanto tempo ele vai precisar desses equipamentos, às vezes vai precisar por um longo prazo, e às vezes 1 mês, 2 meses já não precisa mais. E a gente sempre se preocupa com a segurança. O que a gente não quer é ver um paciente que acabou de ter um AVC cair e se machucar. E por último, a TO também vai fazer o que a gente chama de tecnologia assistiva. Tecnologia assistiva são recursos, adaptações, alguns equipamentos que a gente pode recomendar para o paciente comprar, ou a gente confecciona, que vão ajudar o paciente a ser mais independente, mais eficiente, a fazer as coisas do dia a dia. Então, por exemplo, a gente pode recomendar uma adaptação para facilitar segurar um garfo e uma colher na hora da alimentação, ou facilitar segurar um copo, ou, por exemplo, aqui essa luvinha com sabonete ajudam a incluir o membro mais afetado na hora do banho, para esse braço conseguir participar e lavar o corpo, ou como, por exemplo, esse aqui é um recurso para ajudar a lavar os pés. Então, principalmente o pé mais afetado, é difícil a gente mexer, às vezes a gente não consegue abaixar para alcançar, então são alguns recursos que ajudam. A TO também vai ter outras intervenções, a Pamela vai falar sobre a reabilitação cognitiva, mas por enquanto é isso. Obrigada a todo mundo pela atenção, espero que eu tenha contribuído para o aprendizado de vocês. Miriam, muito obrigada. Nós temos uma pergunta aqui de uma, vou falar de uma telespectadora. Estamos nesse clima, né? Então, é a Gisele Giuseppe. Ela pergunta qual a queixa ou a dificuldade mais frequente dos pacientes com sequelas de AVC? Nossa, é difícil falar, porque são muitas, como os médicos antes de mim falaram,
depende da área do cérebro que foi afetada, você vai ter algum déficit um pouco diferente de outras pessoas. Eu sempre falo, cada AVC é um AVC, nenhum paciente vai ser o mesmo. Mas acho que o mais comum seria a dificuldade de andar e a dificuldade de usar o membro superior, né, o braço que foi mais afetado na vida, no dia a dia.